Então, pessoal, dando continuidade aos conteúdos inerentes à disciplina Diagnóstico por Imagem, temos como um dos exemplos de exame disponível hoje no serviço de saúde a tomografia computadorizada. A tomografia computadorizada é um exame muito sofisticado e que passou por muitos avanços desde o seu surgimento. A criação da tomografia computadorizada veio em 1972, com Hounsfield e com Mark. Então, na Inglaterra houve a invenção da tomografia e de lá para cá os avanços são exponenciais, pois começou-se com a tomografia computadorizada convencional. Essa tomografia convencional evoluiu para a tomografia computadorizada helicoidal e hoje temos disponível as tomografias multi-slice, onde a gente fornece um maior volume de imagem em tempo menor, através da tomografia multi-slice, certo? Então a tomografia computadorizada tem vantagens e tem desvantagens se a gente comparar, por exemplo, a radiografia. Quais são as desvantagens primeiro? Qual a desvantagem da tomografia em relação à radiografia? A desvantagem é a maior exposição à radiação no paciente, maior exposição à radiação. Segunda desvantagem, o custo. O custo é maior para o paciente que vai ser submetido ao exame tomográfico e até mesmo para o gestor que vai comprar o aparelho de tomografia, que é mais caro do que um aparelho de radiografia. Então essas são as desvantagens. Bora focar nas vantagens, porque lembre que a tomografia é uma radiologia de alta complexidade e o biomédico está inerente nesse serviço, desde que ele seja biomédico imaginologista e tenha vontade em aprofundar e conhecer as técnicas e os protocolos feitos nesse setor da imagem. As vantagens quais são em relação à radiografia? A tomografia nos possibilita maiores detalhes anatômicos, pois do plano axial é possível reconstruir em diferentes planos anatômicos aquela imagem. Então, do plano axial, a gente consegue reconstruir aquela imagem em sagital, coronal, oblíquo e até mesmo 3D. Outra vantagem é que não tem sobreposição de imagem, porque como o tubo de raio-x, que você já conhece, a ampola de vidro, gira em torno do paciente dentro do gantry, esse anel que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, é o gantry, e dentro dele a ampola de vidro gira em 360 graus em torno do paciente. Como gira em torno do paciente em 360 graus, não possibilita ali uma sobreposição de imagem. Isso é muito, muito importante. Todas as áreas daquela região serão analisadas. Outra vantagem, que é importante sempre lembrar, é que na tomografia computadorizada mantém as dimensões geométricas das estruturas. Se aquele fígado tem tantos centímetros, na tomografia, na imagem que ela fornece, também vai ter mesmo diâmetro, né? A mesma paridade ali. Isso é bom, porque se o paciente apresentar uma hepatomegalia, na tomografia vai conseguir visualizar facilmente, né? Qualquer alteração estrutural desse ponto, a gente consegue analisar através da tomografia computadorizada, já que a gente consegue fazer cortes de espessura bem pequeno. Hoje a gente consegue fazer espessura de corte hoje dentro do exame de tomografia de meio milímetro, 0,5 milímetro. Então, para você entender a amplitude e o detalhe que a gente consegue chegar na tomografia, certo? Outra vantagem, pessoal, é que o espalhamento da radiação é mínimo na tomografia, já que dentro do gantry, além da ampola de vidro, tem os colimadores, e os colimadores, que são responsáveis por determinar a espessura do corte, minimizam a radiação espalhada, certo? Então é importante
destacar essas vantagens da tomografia computadorizada em relação à radiografia. Então, já aproveitando essa imagem do tomógrafo, quero que vocês entendam e possam anotar que aqui dentro do gantry tem então quais dispositivos, tem quais partes aqui no gantry. São 3 partes. Primeira, você já sabe, ampola de vidro. Segunda, detectores. Os detectores vão captar a radiação que atravessou o paciente, transformar em imagem. E a terceira são os colimadores. Então, repetindo, as 3 partes que compõem o gantry: ampola de vidro, detectores, colimadores. E além disso, o tomógrafo, além do gantry, é formado pela mesa, a mesa onde o paciente fica posicionado. Lembrando que toda a rotina de tomografia computadorizada, né, a grande maioria, uma salva exceção, os protocolos, a aquisição, ou seja, a obtenção da imagem é feita em plano axial. Aqui estou mostrando um plano axial de uma tomografia de tórax, aqui uma tomografia do abdômen e aqui uma tomografia do crânio. É possível manipular a imagem de diversas formas. Depois que você adquiriu essa imagem, você pode processar essa imagem, como eu falei para vocês, em diferentes planos anatômicos, desde que a suspeita diagnóstica lhe indique isso, né? Sempre é importante você escolher o protocolo e saber da necessidade ou não de administrar contraste a partir da suspeita diagnóstica e da anamnese que você fez com aquele paciente. Então, se a gente for falar como funciona o aparelho de tomografia computadorizada, nada mais é do que um tubo de radiação X que emite radiação X. Isso tudo dentro do gantry, né? Você não está visualizando porque está dentro do gantry. Existe o colimador do tubo que delimita o feixe de radiação, né? Determina a espessura do corte, que a radiação vai atravessar o paciente e aí vai chegar nos detectores. Detectores aqui, ó, mostrando aqui embaixo. Essa fileira de detectores será responsável por transformar a radiação X em imagem. Hoje é uma transformação analógico-digital. As imagens que a gente trabalha na tomografia computadorizada são imagens digitais. Então o software nos permite o algoritmo de reconstrução e a imagem aparece na tela e a gente consegue visualizá-la. Sempre quando a gente fala de imagem digital na tomografia computadorizada, é importante lembrar 3 termos, certo? 3 termos relacionados à imagem digital. O primeiro termo vocês conhecem da matemática, não sei se lembram lá do ensino médio, que é matriz. Matriz nada mais é do que esse conjunto de linhas e colunas, onde o número de linhas é igual ao número de colunas, certo? Hoje a matriz mais utilizada na tomografia é 512 vezes 512, ou seja, 512 linhas por 512 colunas. Lembrando que quanto maior a matriz, melhor a resolução de imagem. Nunca esquecer disso. Quanto maior a matriz, melhor a resolução de imagem, porque vai fornecer para aquela imagem maior quantidade de pixels. E pixel é o que, professor? Pixel é a menor unidade formadora da imagem. Pixel é a menor unidade formadora da imagem. Então, pixel vem da abreviação Picture Element, que é o elemento da imagem, certo? Mas além do pixel, já que a gente fala de reconstruções 3D, por exemplo, precisa conhecer outro termo chamado voxel. Voxel nada mais é do que a dimensão do pixel vezes a profundidade do corte. Ou seja, essa avaliação 3D da unidade que forma a matriz é o voxel. Por isso a definição voxel é a menor unidade volumétrica da imagem. Repetindo, o voxel é a menor unidade volumétrica da imagem, certo? E aí, além disso, eu quero que vocês entendam, já que a gente fala da profundidade do corte, a espessura do corte, os fabricantes, em geral, trabalham de 1 a 10 milímetros, sendo que os equipamentos mais avançados fazem corte de meio milímetro. Lembrando que os principais fabricantes de tomografia é a GE, a Philips e a Siemens. Ok? Aí cada um muda o seu software, a sua interface, que você vai manipular naquele equipamento. Mas os parâmetros técnicos são iguais, esses são esses parâmetros técnicos que a gente começou a falar: matriz, voxel, pixel.
além de KV e MA, que vocês já conhecem. KV é a unidade que mede tensão, MA, que é miliamperes, a unidade que mede corrente. Já falou isso quando falou de ampola de vidro, é importante também lembrar aqui. Além disso, tem um outro termo, outro parâmetro técnico importante, que é o FOV. FOV vem do inglês Field of View, que é o campo de visão. Campo de visão que vai ser feito aquela análise, ou seja, vai fazer e vai planejar o exame tomográfico do crânio de um indivíduo. Ou seja, vai cortar daqui do plano órbito meatal, até a convexidade cerebral. Ou seja, a análise vai ser feita aqui nessa região. Se vai ser feita nessa região, já saiba que está relacionado ao campo de visão que você determinou, aonde inicia os cortes tomográficos e aonde termina os cortes tomográficos. Ou seja, você consegue entender a área que você vai estudar, que você vai diagnosticar caso tenha alguma alteração. Então a espessura do corte está mostrando para vocês, varia de 1, 10 a 10 milímetros. Lembrando, se você trabalhar com espessura de corte menor, maiores detalhes, ou seja, melhor resolução de imagem. E se você trabalhar com 10 milímetros, você vê menos detalhes, porém, você trabalhando com 10 milímetros, você expõe menos paciente à radiação, né? O exame vai ser mais rápido, a aquisição das imagens naquela região. Outro termo importante é o incremento. Aí você sempre lembra de incremento de mesa. Quando a gente fala de incremento, é o espaçamento existente entre um corte e outro. Ou seja, é o deslocamento da mesa entre um corte e outro. E eu gosto muito dessa imagem porque a gente consegue sumarizar os avanços da tomografia. Só para você entender, nessa primeira imagem que eu estou mostrando para vocês, ao seu lado esquerdo aí, está mostrando o que acontecia muito na tomografia convencional. O protocolo foi a espessura de corte de 1 milímetro e um incremento aqui de 3 milímetros. Só que o que acontecia na convencional? A mesa anda, tubo gira. Mesa anda, tubo gira. Eram coisas individualizadas. E quando a mesa se deslocava, esses 3 milímetros aqui, ó, se tivesse alguma lesão, alguma patologia aqui, eu não conseguia visualizar. Hoje não mais acontece isso, porque desde o avanço da helicoidal, que é essa segunda imagem aqui, ó, está mostrando como fosse a helicoidal, mostrando a espessura de corte 5 milímetros, a espessura, já o incremento zero, né? Não tem espaçamento entre um corte e outro. Porque a partir da helicoidal, a mesa anda e o tubo gira simultaneamente. Eu vou mostrar logo em seguida, aí na frente, uma animaçãozinha que mostra essa diferença entre a tomografia convencional e a helicoidal. Só que evoluiu ainda mais. A tomografia helicoidal, que é do meio, só tinha um canal de detectores, só uma fileira de detectores. Aí surgiu a multislice, que nos possibilita duas ou mais fileiras de detectores. Duas ou mais fileiras de detectores para conseguir captar a radiação que atravessa o paciente e transformar a imagem. Hoje, para você entender, tem tomografia multislice 2 canais, tomografia multislice 8 canais, tomografia multislice 16 canais. Mas hoje já avançou tanto que já tem tomografia de 128 canais, tomografia multislice de 350 canais. Ou seja, o avanço é muito grande. E o que significa isso? Um maior volume de imagem em tempo menor e uma qualidade melhor na execução daquele exame, certo? Então, é importante lembrar dos detalhes anatômicos que a tomografia consegue nos fornecer, devido às reconstruções de imagem em diferentes planos que é possível fazer a partir da imagem axial, ou seja, a imagem no plano transverso, você consegue fazer, caso seja necessário, a reconstrução no plano coronal, a reconstrução no plano sagital, oblíqua e até mesmo 3D. Então, a escala de Hounsfield é outro importante fator que eu quero que vocês se atentem muito, porque lembra que na radiografia existe a densidade radiológica. Dentro do seu corpo tem estruturas mais densas e estruturas menos densas. Por exemplo, o osso é uma estrutura muito densa. O ar, que está no pulmão, por exemplo, é uma estrutura menos densa. Na tomografia também existe essas estruturas hiperdensas, que são estruturas mais claras, e as estruturas hipodensas, que são aquelas estruturas mais escuras.
As estruturas hiperdensas, certo? Vai ficar com um valor dentro da escala de Hounsfield positivo e cada vez maior se for mais denso, tá vendo? Ou seja, ficou mais padronizado na tomografia, pois a gente sabe de fato os valores e a faixa que representa cada estrutura dentro do corpo, variando essa escala de -1000 a +1000, onde o nível intermediário, como está vendo aí na imagem, é a água. E a água tem 0 de WL. Vocês vão aprender o que é. O WL é o nível da janela dentro dessa escala de Hounsfield. WL eu chamo de WL porque vem do inglês, né? Window Level, que é o nível da janela. Então, se eu for estudar o nível da janela, que é o WL, WL nada mais é do que um parâmetro que determina o tecido a ser estudado. Então, dentro dessa escala de Hounsfield, o ar é -1000, a gordura é -50, a água é 0, partes moles e músculo é +40. Cálculo, né? Não é sempre que o paciente vai ter cálculo, né? Só se tiver cálculo em vesícula biliar, cálculo renal. Mas não é o caso, vamos falar da normalidade, que é o osso, né? O osso, só que está escrito aí +1000. Só que eu quero que vocês trabalhem em cima de faixas. Então, se eu for falar em gordura, certo? Gordura, tem gordura um pouquinho mais densa, ou gordura menos densa, depende do local onde esteja. Então, se eu botar na gordura um WL de -10 a -100, tá ótimo, certo? Já partes moles são várias coisas que estão dentro do tecido mole, né? O que está dentro do tecido mole? Músculo, tendão, ligamento, as vísceras, os órgãos gerais, vasos sanguíneos, tecido conjuntivo, tecido cartilaginoso. Então tem N estruturas ali dentro do tecido mole. Então seria incoerente a gente colocar um valor só, +40. Então a gente trabalha dentro de uma faixa. Se for de +10 a +100, estiver dentro dessa faixa de entre +10 e +100, é o estudo de tecidos moles. É o WL que serve para você estudar os tecidos moles. Mesma coisa osso. Existem ossos com mais parte esponjosa, outros ossos com menos parte esponjosa. Mas lembre que o osso é de +200 para cima. É de +200 até +1000, certo? Então, para você entender que é dentro da faixa que é necessário que vocês conheçam. Pela própria imagem, você já começa a identificar. Aqui é uma imagem de tomografia computadorizada da região pélvica, da cintura pélvica. Vocês estão vendo aqui a região da cintura pélvica, a parte óssea. Toda essa parte mais acinzentada, vocês estão vendo, são os músculos, certo? Tudo aqui, ó, mais acinzentado são os músculos. Aqui, por isso eu falo que quem vai para de imagem precisa saber anatomia, mas aí com o passar da nossa disciplina vocês vão aprender a identificar cada estrutura. Mas aqui é o glúteo máximo, o glúteo médio, o glúteo mínimo, que é o músculo ilíaco, aqui é o músculo psoas. Não precisa saber disso, eu quero que você saiba identificar que aqui é músculo, certo? Fora isso, vocês estão vendo essa parte mais cinza, escuro, né, que é menos denso do que a parte mole, que é a gordura. Vocês estão vendo o ar dentro da região intestinal, porque toda essa região mais clara aqui, ó, pessoal, é o intestino grosso. Aqui o colo ascendente, aqui o colo descendente. Ah, porque está claro, professor? Porque está hiperdenso. Está hiperdenso porque foi administrado contraste nesse paciente e por onde o contraste passa, fica radiopaco, né? O que é radiopaco? Fica hiperdenso, fica claro por onde o contraste passar. O contraste utilizado na tomografia é o contraste iodado, ok? E aí, como você percebe a diferença entre uma janela de mediastino e uma janela pulmonar? É do mesmo paciente, da mesma área, mas como é bem diferente. Por quê? Porque aqui ele trabalhou com a janela de mediastino, que é mediastino, a região entre os pulmões. Se é mediastino, eu estou avaliando partes moles. Se eu estou avaliando partes moles, o WL, que está dentro daquela escala, que é o nível da janela, está entre +10 e +100, né? Então, se eu colocar WL para a janela de mediastino igual a +40, tá certo? Tá certo. Se eu colocar WL para a janela de mediastino +30, tá certo? Tá certo, porque está dentro dessa faixa de +10 a +100. Já o WL do pulmão é diferente, porque no pulmão, quando vai fazer o exame de tórax, vai pedir para o paciente encher o pulmão de ar e segurar. Então, quando enche o pulmão de ar, você já muda o que você quer estudar, você quer ver a presença de ar. O ar não era -1000, só que não pode colocar -1000 no WL, porque não tem só ar, tem a próprio tecido pulmonar ali, né?
Então a gente fala que o WL para a janela pulmonar, o WL, que é o tecido a ser estudado, vai variar entre menos 350 a menos 750 dentro da escala de Ronsilde. De menos 350 a menos 750, certo? Ok? Mas além do WL, pessoal, que é o nível da janela, é importante que vocês também saibam o WW. O WW é o Window Width, que significa a largura da janela. E a largura da janela determina o quê? Determina o contraste entre os tecidos, ou seja, a nitidez entre um tecido e outro. Toda janela de mediastina, eu quero que vocês saibam, se você quer muito contraste, você diminui o WW, que são inversamente proporcionais. O WW baixo, ou seja, a largura da janela baixa a nível tomográfico, aumenta o contraste entre os tecidos e vice-versa. Por isso, na janela de mediastino, eu quero ver várias partes moles. Logo, eu preciso de muito contraste. Se eu preciso de muito contraste, o WW, ou seja, o Window Width, a largura da janela que eu trabalho, é menor. Então, sempre o WW para a janela de mediastina é baixa. Baixa quanto, professor? Abaixo de 500. Então, se você botar 200, WW200, WW100, 150, é um WW baixo para mediastina, porque precisa utilizar um baixo WW para que você aumente o contraste. Já no pulmão, não. A janela pulmonar é o inverso. Pulmão, eu não quero estudar outro tecido, só quero estudar pulmão. Então, eu faço o quê? Coloco o WW lá alto, o WW 1800, 2000, bem alto. Por que 2000? Porque dentro da escala de Ronsilde não varia de menos 1000 a mais 1000. Dentro daquela faixa de menos 1000 a mais 1000 tem 2000 unidades. Então, um WW alto é um WW de 1800, 2000. Então você usa o WW alto porque você precisa de pouco contraste na análise pulmonar. Então o WW sempre para pulmão vai ser alto. Como também se fosse analisar a janela óssea, por exemplo, também seria um WW alto. Ok? Então na parte 2 iremos aperfeiçoar um pouquinho as partes que compõem esse sistema tomográfico computadorizado.